do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa e sede da sabedoria, rogai por nós. Bem-vindo, querido irmão, querida irmã, a este programa, o Evangelho Católico. E hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 17 e de 20 a 26. Este Evangelho de hoje meditamos no 6º domingo do tempo comum. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, neste domingo, é uma palavra que nos constrange. Chega até a ser angustiante, porque ela nos oferece dois caminhos: o da bem-aventurança e o caminho da maldição. Dois caminhos, só dois, não há um terceiro. Jesus, nosso Senhor, desce da montanha e encontra-se com os seus discípulos e olha para eles e faz este grande sermão da montanha, que é uma grande, digamos assim, homilia de Jesus, um grande sermão que dá início à sua vida pública. Este sermão é muito importante, porque é um sermão que pauta todo o itinerário da vida de um cristão. O cristão olha para as bem-aventuranças, cada uma delas, e sabe que o seu caminho é traçado por ali. Jesus diz: bem-aventurados os pobres, os que têm fome, os que choram, os que nos odeiam, os que nos expulsam. São palavras desconcertantes, misteriosas, mas que destroem por completamente este cristianismo neopentecostal de prosperidade. Jesus não disse: bem-aventurados os ricos, bem-aventurados que têm dinheiro, saúde, prosperidade, fama, poder, prestígio. Jesus não traz uma teologia da prosperidade. Isso é anti-evangélico, é anticristão. Não existe nada mais errado do que isso, porque vai contra diretamente as palavras do Senhor. Mas Jesus diz: felizes os pobres, bem-aventurados os pobres, os aflitos e perseguidos. E de quem Jesus fala? O pobre na Sagrada Escritura é alguém que sempre se encontra numa situação limite, vulnerável. Uma miséria que seja econômica, social, psicológica, moral, espiritual. Mas aqui o pobre do Evangelho, concretamente, é aquele pobre que perdeu tudo por causa de Cristo. Como diz São Paulo, eu considero tudo como esterco, como perda por causa de Cristo. É aquele que perdeu a sua vida para ganhar a sua vida. É aquele que, às vezes na sua vida pelo Evangelho, levou a pior. É aquele que tinha a chance de se dar bem, mas se deu mal por causa de Cristo. Que perdeu por Cristo. Por isso Jesus diz:
Bem-aventurados vós, meus discípulos, quando sois pobres, quando choram, quando tendes fome, e são perseguidos por minha causa. São Paulo, como disse, deu tudo como perda. Perdi tudo por causa dele. E o que nós perdemos por Cristo? O que estamos dispostos a perder por Jesus? Até onde? Em que medida? Se alguém vem a mim e não odeia o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus irmãos, os seus filhos, e nem a própria vida, não pode ser meu discípulo. São palavras sérias de Jesus. Não dá para ser cristão e ter uma vidinha do nosso jeito. Um cristão jeitoso, boa vida, mundano, burguês, descolado, um cristão que mistura as coisas. Não. Nós veremos o quanto estamos próximos de Jesus na medida em que as bem-aventuranças forem sendo cumpridos na nossa vida. O contrário das bem-aventuranças, como disse, são as maldições. Ai de vós os ricos, os que têm fartura, os que rides, os que vos elogiam. E quem são esses malditos? Os discípulos que renegam o Senhor para salvar a sua própria pele, para levar uma vida boa, cômoda. Aqueles que não deixam nada, aqueles que não se decidem por Cristo, que vivem uma vida morna. Aqueles que não têm Jesus como eixo, como fundamento da sua vida, como único caminho, que colocam outras coisas acima de Jesus. Aqueles que trocam Jesus por aquilo que é passageiro, aquilo que é efêmero. Eles já tiveram a sua consolação aqui. A palavra do Senhor deste domingo pergunta-nos pela veracidade do nosso ser cristão, do nosso modo de ser discípulos de Jesus. E coloca as coisas de um modo muito claro, duro e severo. Não há como enrolar e escapar do evangelho de hoje. É um daqueles evangelhos que a gente vai na missa e fica desconcertado, porque o evangelho, ele é uma boa notícia para a nossa salvação, é uma verdade que nos incomoda, é uma espada que penetra o nosso ser e divide até a medula, como diz São Paulo. A palavra de Deus é assim, e ela tem que ser assim. O Senhor nos adverte seriamente de que modo estamos nos dando bem na vida, sendo consolados, elogiados, bem-sucedidos, porque se essas coisas tiverem sido feitas longe de Cristo, negando a Cristo, se afastando dele, então estamos negando a Cristo. Meus irmãos, pensemos bem hoje no nosso modo de ser cristãos. Nós cremos realmente na fé que professamos? As bem-aventuranças têm seguido, norteado a nossa vida cristã? Nós temos nos assemelhado a Jesus, seguido o Evangelho? Ou temos nos afastado dele? De que lado nós estamos? Estamos no grupo das bem-aventuranças, buscando vivê-las, ou estamos no grupo dos amaldiçoados? Ai de vós! Nós temos que retomar esse evangelho hoje, meditá-lo mais vezes, com profundidade, para seguirmos o caminho certo e tomarmos uma decisão. Ou optamos por Jesus e seguimos as bem-aventuranças e o seu caminho, e sabemos que a nossa recompensa não está aqui. Ou recebemos a nossa recompensa aqui neste mundo e negamos a Jesus. É isso que devemos escolher. O Senhor nos coloca hoje diante dos olhos uma escolha, a bênção ou a maldição. Vamos hoje pedir ao Senhor a sua luz, a luz do Espírito Santo, que nos faça enxergar essas verdades de fé sobre a nossa vida. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.